O presidente da República não tem a caneta para mandar prender ninguém. O Congresso não tem a caneta para mandar prender ninguém. Por que o judiciário é tão poderoso? Porque eles têm a caneta que destrói qualquer pessoa. O senhor não tem medo, pastor? O senhor não tem medo? Porque o senhor sempre fala tudo assim às claras, né? Não é de hoje, né? Há muito tempo. Deve ter alguns processos aí rolando também. Tem? Olha, eu vou te falar um que você vai dizer assim, ou o senhor é maluco ou o senhor tem muita convicção. Vou te contar uma história. Não tem saída. Eu fui processado, tá? O movimento gay, quando em 2011, presta atenção nisso aqui, a Parada Gay de São Paulo esculhambou com símbolos da Igreja Católica, certo? Eu fui para o meu programa de televisão, naquela época não tinha rede social como hoje. E eu botei para quebrar. Eu falei, a Igreja Católica tinha que baixar o porrete nesses caras. Isso é uma vergonha. O que aconteceu? Um procurador amiguinho do movimento gay entrou, né, com uma ação contra mim, dizendo que eu era homofóbico, que eu estava dizendo para a Igreja Católica bater em gay. Vai escutando a história ridícula. O juiz da primeira instância esculhambou com o procurador, mandou extinguir o processo. Ele correu na segunda instância, falou na orelha de 3 desembargadores, aí eu fui derrotado. O meu advogado fez agravo ao Supremo. Agora vejam. Chegou no Supremo Tribunal Federal, tá? O processo estava há 1 ano que Alexandre de Moraes pediu vista. Alexandre de Moraes estava sentado em cima há 1 ano do processo. Quando Alexandre de Moraes se tornou ditador da toga, e eu sabia do jogo, que é para tentar impedir a chapa de Bolsonaro lá no TSE, todo esse jogo aí é para isso, de censura, eu falei, caraca, o cara está em cima do meu processo. Ele vai falei, não vou vender minha consciência. Mandei bala em cima. Sabe o que aconteceu? Não. 30 dias depois, ele liberou o processo, e o Supremo Tribunal Federal rejeitou aquilo que eu estava pedindo, pleiteando, e voltou para a primeira instância. Então, você veja, eu, com um processo no Supremo Tribunal, na mão do ministro Alexandre de Moraes, e eu fui falar contra o cara. Será que tem alguém mais aliado que chega a dizer isso para tentar falar de um presidente, botando em risco, botando em risco a sua reputação e o seu nome? Então, se eu disser que eu não tenho medo, eu sou mentiroso. Mas sabe o que eu aprendi? Você sabe qual é a diferença do medroso para o corajoso? Eu vou te explicar. Tanto o medroso e o corajoso têm medo. Qual é a diferença? Coragem é domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. A diferença do corajoso para o medroso é que o corajoso resiste ao medo e o medroso é dominado pelo medo. Dizer que eu não tenho medo, eu seria muito incoerente. Claro, é meu nome, é minha vida. Um cara desse pode me arrebentar. Agora eu aprendi uma coisa, coragem, resista. Você está com a verdade. Meu pai me ensinou isso. Silas, se você está com a verdade, não tenha medo dos homens. Você tem Deus a seu lado. E eu tenho crenças, eu sou um pastor. Eu tenho valores nessa questão. Meu pai me ensinou isso. Meu pai foi um homem extraordinário. Então, o seu pai foi pastor também? Meu pai foi pastor, oficial da Marinha, ex-combatente, um cara de alto nível de conhecimento, de alta formação. Meu pai me ensinou isso quando eu era garoto. Meu filho, se você está com a verdade, não tema os homens. Deus está com você. Você com Deus é maioria em qualquer lugar. E é isso que me pauta, mesmo eu correndo riscos. Dizem que o próximo presidente da República vai ser um evangélico. É o que as pessoas da política falam. Os evangélicos, há muitos pastores candidatos dessa vez. Já há na política brasileira muitos pastores e pessoas ligadas às igrejas evangélicas de modo geral, né? Independente da igreja, né? Vamos chamar assim, cristãos. O senhor acredita nisso, que o próximo presidente vai ser um cristão? Não, um evangélico não. Não. Existe uma coisa muito importante, Leda, para chegar nesse nível de cargo de presidente da República. Não tem que ser evangélico político, tem que ser político evangélico. Qual é a diferença disso tudo? A diferença é o seguinte,
Se um cara evangélico conquista espaço por ser político, ok. Mas um cara, por ser evangélico, ser candidato, sem chance. Não funciona. Nenhuma. Sem chance. Não vai acontecer. A prova que eu te dou, o Bolsonaro, se o Bolsonaro resolvesse encarnar as nossas bandeiras na eleição, ele não arrumava nada. Vou te dar dados aqui muito interessantes. O presidente, por que os evangélicos votaram em Bolsonaro? O pessoal pensa que é só por causa de agenda moral. Eu estou dando risada. Não. O pessoal votou em Bolsonaro, agenda moral, combate à corrupção e crime, varrer a ideologia de esquerda. Juntou essas três coisas num cara. E ele teve 80% dos votos evangélicos. Agora, vamos lá. Tempos atrás, um político evangélico chamado Antony Garotinho, político evangélico, tá. Foi governador, foi candidato a presidente. E por que Antony Garotinho não teve 80% do apoio dos evangélicos? Por que Antony Garotinho teve 40%, 45% do apoio dos evangélicos? Porque Antony Garotinho não tinha as bandeiras fora das bandeiras ideológicas. Então, os evangélicos não se empolgam exclusivamente com bandeiras ideológicas nossas, mas com as demandas da nação. Esse é o maior engano que muitos jornalistas têm. Eu estou te dando a prova aqui. Garotinho teve 40%, 45% do voto evangélico e era evangélico, membro de igreja, e foi governador, tinha um respaldo político monstruoso. A liderança, inclusive Fez a mulher governadora. A liderança, incluindo eu, apoiei Garotinho. Tá? O senhor apoiou o Garotinho? Claro! O senhor vai apoiar o Crivella agora? Não, agora eu estou neutro. Todo primeiro turno eu fico neutro. O único primeiro turno que eu botei minha cara de fora foi para presidente agora. Eu não faço isso. Eu trabalho para ajudar a eleger aqueles caras, né? Agora vereador, tá? E na época deputado federal e estadual. Os caras que eu estou apoiando. Eu não me meto em executivo, em votos da maioria. Agora eu vou dizer para você com honestidade. Eu sou amigo do Crivella e sou amigo de Eduardo Paes. Sou amigo dos dois. Então, no primeiro turno, eu ficaria omisso, independente de quem está. Mas vou logo te adiantar. Se os dois forem para o segundo turno, vou ficar calado. Sou amigo dos dois. Sou amigo dos dois. Não vou botar minha cara para ninguém. Vou deixar, vai lá, cada um que se vire e que ganhe eleitor. Eu não vou falar. E se a Benedita for para o segundo turno? Ela é evangélica. Se ela for para o segundo turno, quem for contra ela, conta comigo. É uma clareza, né? Minha querida, não tem refresco para a esquerda. Não tem, comigo não tem negócio. Olha, eu sou desde garotinho qualquer um contra candidato da esquerda. Só isso. Não dou refresco para ele. Sabe por quê, Oleda? Eu descobri que esses caras passam 4 anos lutando contra tudo que nós cremos. E na época da eleição, oram em igreja, levam Bíblia. Você lembra do Haddad? Na missa e tal. Olha que coisa linda. Manuela Dávila, ai meu Deus, comunista, de carteirinha, orando. Vai ser cínico lá no raio que parta. Então, não tem moleza para eles. Para a esquerda não tem moleza. E se vir Benedita contra um que não vai vir, não dá para ela nem para o cheiro. Sabe o que ela está fazendo? Campanha para deputado federal. Você acha? Eu não acho, não. Eu tenho certeza. É para botar o nome dela. Para ficar que ela não tem chance nenhuma. Nenhuma. Então, tá ventilando. Vários fazem isso. Já tem o título assegurado, ou de senador, ou de deputado federal, e se lança candidato a prefeito, para poder o nome ser ventilado. Isso é mais velho que minha vovó. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!